A inatividade virou um campo minado, uma granada sem pino deixada no colo da família. Olha, que jeito forte de começar a nossa análise de hoje, não é? A gente sempre pensa na aposentadoria militar como aquele descanso super merecido. Depois de anos de serviço puxado, transferência sem fim e aquelas ausências longas, a esperança é que, finalmente, a farda dê lugar a uma paz em casa, sem o fantasma da próxima missão, sabe? Mas, como vamos ver aqui, a realidade documentada revela um cenário muito mais hostil. O impacto financeiro e emocional dessa transição acaba atingindo as casas de um jeito silencioso e muitas vezes totalmente devastador. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje nós vamos desconstruir a dura realidade da reserva militar no Brasil. Porque, vamos falar a verdade, a transição do serviço ativo está bem longe de ser aquele porto seguro que tanta gente romantiza e idealiza por décadas. Existe um verdadeiro labirinto de desafios institucionais e financeiros escondido aí. E o mais importante, isso não atinge só quem vestiu o uniforme, mas cai como uma tonelada sobre toda a estrutura familiar que deu suporte a essa carreira inteira. Então vamos mergulhar isso. Para entender como essa engrenagem complexa funciona, nós vamos passar por 4 pontos. Primeiro, a ilusão do porto seguro. Segundo, o xadrez financeiro da inatividade. Terceiro, a armadilha geográfica da saúde. E por fim, o impacto direto nas famílias. Ponto número 1. A ilusão do porto seguro. Esse é o momento em que a gente contrasta aquela expectativa construída a vida toda com a realidade dura que bate a porta na reserva. E o primeiro balde de água fria nessa ilusão vem justamente na forma de um corte contábil. A gente está falando daquele desconto de 10,5% da reforma de 2019. É um corte que sangra o orçamento familiar já na largada da nova fase. Imaginem famílias que passaram anos ajustando cada centavo do orçamento para compensar a perda dos adicionais da ativa, aí de repente precisam cortar planos essenciais. No papel oficial, a base do soldo pode até parecer a mesma, mas o dinheiro líquido, aquele que realmente paga os boletos e garante a estabilidade de casa, esse diminui drasticamente da noite para o dia. O que nos leva à nossa seção 2, o xadrez financeiro da inatividade. É aqui que a gente vê como as diferentes forças preparam, de maneiras totalmente distintas, o seu pessoal para a selva que é o mercado civil. Porque a realidade é que as 3 Forças Armadas têm mundos completamente diferentes no mercado de trabalho. Quem vem da aeronáutica, por exemplo, muitas vezes pega uma via rápida. As conversões de licenças pela ANAC abrem portas excelentes na aviação comercial, com salários super altos. Agora, para o pessoal do Exército, a história é outra. Eles encaram um mercado civil extremamente competitivo, às vezes até saturado, e acabam indo para logística ou segurança patrimonial. Ir à Marinha? Bom, a Marinha traz um complicador extra. O foco hipertécnico deles em sistemas navais de armas ou propulsão gera uma estagnação geográfica absurda. Basicamente, a família fica amarrada em regiões portuárias. Isso limita muito a capacidade de escolha da casa toda e trava demais o desenvolvimento da carreira do parceiro ou parceira no mercado civil. Chegamos então ao nosso terceiro ponto e talvez um dos mais assustadores dessa transição: a armadilha geográfica da saúde. Quando o veterano assina a inatividade, a família inteira respira aliviada achando que o sistema de saúde militar vai ser um escudo de ferro para a velhice, certo? Mas olha só como a rede funciona na prática. O Fusex do Exército até tem um alcance enorme no Brasil, mas lida com uma demanda tão gigantesca que as filas são exaustivas. E ainda tem aqueles 20% de coparticipação que doem muito no bolso. Na Marinha, existe um incrível Hospital Marcílio Dias para casos super graves, mas é super centralizado no Rio de Janeiro, o que deixa quem mora no interior totalmente no escuro. Já o Saran da Aeronáutica é moderno e ágil, mas fica estritamente fechado nos grandes polos estratégicos. Para quem confiou e contribuiu com esse escudo a vida toda, perceber que ele é cheio de limitações justamente quando a idade chega é um golpe duríssimo. E essa comparação ilustra perfeitamente como a armadilha se fecha. Pensa só, depois de décadas pulando de cidade em cidade, muitas famílias querem paz, decidem ir para o interior, buscar um custo de vida mais leve, longe das capitais costeiras. Só que a idade cobra conta de tantas marchas e missões pesadas no sol. E quando vem a emergência médica, a distância gigantesca dos hospitais militares obriga cônjuges idosos a organizarem viagens desesperadas de centenas de quilômetros. Imagina a cena: a saúde do veterano definhando no banco do passageiro, a família inteira sofrendo com custos imprevistos de hotel, os filhos se desdobrando para ajudar de longe e aquela burocracia exaustiva de implorar um encaixe na rede civil credenciada que nem sempre aceita cobrir.
O CEP que a família escolhe para viver deixa de ser um mero detalhe e passa literalmente a ditar quem vai ter a chance de envelhecer com dignidade. E por que esse gargalo todo existe? É uma temática pura. Os fundos de saúde estão operando no limite absoluto de sobrevivência. Com o envelhecimento natural da tropa e a inflação médica nas alturas, a conta não fecha, e o Estado acaba tentando equilibrar isso cortando benefícios. Um grande exemplo foi o corte da cobertura para dependentes com mais de 21 anos que não sejam estudantes. Isso vira a vida financeira da casa de cabeça para baixo. Os pais que já estão engolindo a queda de renda da reserva, de repente precisam espremer o orçamento para pagar planos de saúde civis caríssimos para os filhos jovens adultos. A rede de proteção institucional recua exatamente no minuto em que a família mais precisava que ela ficasse firme. O que nos puxa direto para a nossa quarta e última sessão, o impacto nas famílias. Vamos ver como essa pressão toda entra pela porta da frente de casa. Porque a primeira grande ruptura, de forma quase imediata, costuma ser a própria moradia. Muitas dessas famílias passaram 30 anos habitando os famosos PNRs, pulando de vila militar em vila militar a cada nova ordem. Aí, na hora que a inatividade sai, não chega uma medalha festiva na porta. Chega um aviso formal de desocupação com prazo super estrito. Se ao longo de todos esses anos não rolou um planejamento rigoroso com as linhas de crédito da FHE ou Poupex para comprar um imóvel, o desespero bate. Cônjuges e filhos precisam colocar a vida inteira em caixas mais uma vez, mas agora com o relógio correndo contra e caindo de paraquedas no mercado imobiliário civil que é implacável. E é aí que, com a corda no pescoço por causa de aluguel alto, saúde cara e filhos perdendo cobertura, aquela paz tão sonhada da aposentadoria vira fumaça. Surge então a tática de sobrevivência mais clássica, o PTTC, a prestação de tarefa por tempo certo, ou seja, voltar para a ativa e botar a farda de novo para trabalhar em serviços burocráticos. Isso é uma quebra de expectativa imensa dentro de casa. A família que esperou 3 décadas para finalmente ter a pessoa de forma integral nos fins de semana e feriados tem que assistir a farda ser passada a ferro outra vez. E não é por uma vocação renovada, não. É pela necessidade absoluta de garantir 30% a mais na renda para tapar os buracos de um orçamento que está literalmente derretendo no supermercado. Para piorar, a gente precisa falar do ponto talvez mais crítico de toda essa realidade: o destino de quem fica para trás. Historicamente, existia a promessa de que, na ausência do titular, a família estaria 100% blindada pelo Estado. As esposas, os maridos, aquela verdadeira espinha dorsal invisível que arrumou caixas de mudança sozinha, que segurou a barra das crianças nas missões isoladas e abdicou das próprias carreiras. Todo mundo contava com esse amparo, mas a reforma de 2019 aplicou de forma super fria e contábil o desconto de 10,5% em cima do valor total da pensão. Foi uma canetada que simplesmente desmanchou o escudo de proteção da família. Quem dedicou a vida a suportar o peso da farda alheia acaba entrando nos anos de velhice encarando uma redução dramática na renda. Então, fica aqui a nossa grande provocação final. Quando a poeira baixa e a velhice finalmente chega, quem é que realmente protege a velha guarda e as suas famílias? A matemática de uma vida inteira dedicada ao Estado cobra sacrifícios extremos, mas quando o serviço acaba e a saúde fragiliza, o sistema mostra suas rachadoras e prova que a verdadeira linha de frente passa a ser a própria casa do veterano. É fundamental a gente continuar desconstruindo essas engrenagens para conseguir enxergar essas realidades invisíveis. Um abraço e até a nossa próxima análise.